Bom dia, Cirlei Oliveira. E nós estamos no último dia do nosso Clube das 30, 30º dia de uma jornada de 30 dias. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos às 7h01, começando o nosso último encontro dessa jornada. Jornada é assim, né? Marina, bom dia. Jornada tem começo, meio e fim. E a ideia é que você possa pegar todo o conteúdo que você ouviu, ok? Que você pôde aí ter a oportunidade de ter, muitas de vocês, os primeiros contatos, né? Com alguns conceitos. Que você possa materializar isso e escrever um projeto de vida que venha de fato fazer a diferença. Bom dia, Bia. Que de fato, de uma forma mais concreta, a partir de agora, os conceitos que nós te trouxemos, as tarefas, as terapias, possa fazer a diferença na sua vida, porque há um propósito nisso, ok? Bom dia, Nalva. Há um motivo nisso. Tá? Eu não acredito em coincidência, não acho que as coisas aconteçam assim. Eu acredito. Bom dia, Harumi, bem-vinda. Oi, Beth. Eu acredito numa energia, numa atração que existe, né? Pelos nossos propósitos em comum. Bom dia, Fer. Bem-vindo. Tem alguém no Face que eu não estou enxergando, viu, gente? Não apareceu para mim ainda, mas sejam bem-vindos aí no Facebook e no Insta, tá? Vamos fazer nosso processo de respiração? Eu já fiz hoje, mas a gente faz de novo. Eu já tomei, acredito que quase 1 litro de água. Isso tem que fazer parte da vida da gente, tá bom? Eu preciso, para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Para eu viver os meus 40 anos aí, eu tenho que estar em forma, não é isso? Você tem que estar em forma. O desejo do meu coração é que você entenda, bom dia, Elisiane, que você tem uma vida inteira pela frente, gente. Ok? Uma vida inteira pela frente. Olha, tem muito o que fazer. Quero falar com você sobre isso, tá? Mas eu quero usar o nosso tempo de hoje para reafirmar alguns conceitos, para trazer algumas verdades aí que precisa ficar dentro do teu coração. Então, pega o diário de bordo, pega seu caderno, pega, né, o seu lápis e coloque lá, tá? De tudo que eu vou compartilhar com você agora, principalmente nos próximos 30 minutos, aquilo que você receber, aquilo que impactar você, aquilo que trouxer à memória alguma coisa, alguma imagem, alguma mensagem, alguma verdade que alguém te disse, alguma mensagem que alguém te passou. Bom dia, Tati, bom dia, Deusa. Eu te encorajo a colocar aí no teu diário, ok? Não precisa ser muito didático, escreve e depois você vai ter a liberdade aí de poder retomar as lives, né? Tá? Mas olha, isso é fundamental para a tua vida, tá bom? Fundamental. Você precisa estar com o seu subconsciente ou inconsciente cheio de informações, tá? Seu almoxarifado emocional, o seu almoxarifado moral, sabe? Aquele onde você guarda os princípios mais preciosos para a tua vida, tá? Precisa estar cheio, gente. Nós precisamos entrar dentro de nós e rever, ressignificar conceitos, princípios, verdades acerca de nós, da nossa identidade. Eu não mudo externamente se não mudar internamente. Eu não mudo internamente, tá? O grande problema da nossa vida, a gente não muda porque a gente associa mudança com coisa ruim. A gente associa mudança com coisas desagradáveis porque sim, o primeiro impacto é desconfortável, né? Na maioria das vezes é desconfortável para você e é desconfortável para mim, ok? Por isso que eu defendo tanto na nossa vida o movimento.
o movimento de cima que vem do espírito, né, que vem de realidades espirituais, o movimento de baixo que vem do físico, e tudo isso na mesma motivação cria realidades no seu cérebro, ok? Renova a sua mente. Então você tem que estar cheio lá dentro de informações que dá a você poder de mudar, ok? Bom dia, Nino, seja bem-vindo, meu querido. Vamos respirar, gente, pra gente começar aí. Vamos respirar, Nino. Inspira. Mais uma vez, bem forte, tá? De novo. Isso. Eu quero fazer o nosso exercício de gratidão junto com alguns textos que eu quero trazer para você, tá bom? Então agora eu só quero orar colocando o nosso corpo, tá? Então eu coloco o meu corpo, tá? Peço a você que coloque o seu, se você crê, a minha alma, né? Submissos ao meu espírito. E o meu espírito submisso ao Espírito Santo de Deus. Abaixo da autoridade do Espírito Santo. E eu dou liberdade ao Espírito Santo para mover-se no nosso meio, no meu coração, na minha mente, neste lugar, na sua casa, onde você está. E que Ele possa trazer verdades que não só tenha resultados emocionais, psicológicos, mas que crie impacto em você e através de você. Amém? Amém. Obrigada, Deus. Olha só, nós estamos no último dia. Bom dia, Lu. Então a ideia é trazer um pouquinho de reflexão para você, algumas orientações, tá joia? E aí nós paramos as lives hoje, quinta-feira eu estou com vocês, tá bom? Vou estar à noite e depois, se for o caso, a gente vai mudando, né? A gente vê o que é mais adequado, tá bom? Mas a gente vai falando sobre isso. Tem um texto bíblico que eu quero deixar para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tá? Depois você refaz essas leituras. Bom dia, Aré. O nosso maior problema, gente, de romper na vida é a atitude, tá? Bom dia, Tagiane. Atitude. E aí nós vamos não só procrastinando, como nós vamos levando a nossa vida de forma desorganizada. Então eu acredito que se você quer mudar sua vida, mudar sua história, tá? Eu digo pra você que ela não tá do jeito que ela poderia estar. Ela não está do jeito que Deus escreveu. E se você quer de fato mudar a sua história, eu diria pra você: comece fortalecendo o seu espiritual, tendo um comportamento físico que manifeste aí toda uma estrutura, mas acima de tudo seja disciplinada, ok? Disciplina é a base do sucesso, né? Junto com outros temperos. Disciplina, gente. Disciplina porque você quer para a tua vida, tá? A disciplina nos conduz ao destino. Mas muitos de nós somos capazes de passar os 40 anos girando em círculos, olhando para baixo e não chegar em lugar nenhum. Então eu vou te trazer algumas verdades, vou te dar algumas dicas, né? Relembrar você. E isso eu quero que a hora que você discernir algo no que eu estou te dizendo que é para você, escreve no seu diário de bordo. Escreva tudo que diz respeito a esse novo processo da sua vida, tá? Aos seus próximos 30, 40 anos, 50. É uma vida. Então olhe para você, olhe para este momento como uma oportunidade, o privilégio de construir uma vida diferente, uma vida melhor. E aí, biblicamente, tá? Que é um movimento que eu acredito demais. Bom dia, Gi. Eu acredito muito, é uma realidade que se materializa.
existem verdades que contribuem, porque elas não são minhas, elas não são suas, elas são cósmicas, elas são universais, tá? Elas são reais, que vai te fortalecer. E o seu posicionamento é como se você abrisse suas mãos e desse sua mão a outras pessoas, tá? A Deus e a tudo que Deus coloca no caminho. Literalmente é isso, é você abrir as mãos, abrir os seus braços e colocar suas mãos ali para que Deus comece esse movimento de mudança efetivamente na sua vida. E aí eu digo para você com toda certeza do meu coração, você vai atrair tudo que for necessário para o seu processo. Você vai atrair tudo que você precisa para essa história. Você só precisa se posicionar. E Deus honra posicionamento. O seu cérebro é obrigado a se submeter ao seu posicionamento. O seu físico vai responder ao seu posicionamento. Então a ideia é que você olhe tudo isso e entenda. Entenda isso. O processo é bom. O processo é para o bem. O processo é agradável, tá? E aí eu já coloquei nas lives anteriores técnicas, né, referenciais da neurociência, da ciência, né, da física quântica, que você pode usar como técnicas, tá, gente? Técnicas para você poder modelar a tua mente de acordo com as verdades universais acerca de você e do seu papel nesse mundo, ok? Então nós vamos falar basicamente sobre o seu propósito cósmico, divino, e nós vamos falar sobre como você pode de fato começar esse processo e nunca mais na sua vida voltar atrás, ok? Então eu quero deixar para vocês 1 Coríntios 2,9, eu vou ler aqui na minha versão, mas aí você pode pegar sua Bíblia ou outras versões, tá bom? 1 Coríntios 2,9 diz assim: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Você e eu jamais vimos ou ouvimos algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom dia, Geise. Quando a Bíblia diz aqueles que o amam, gente, presta atenção, eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando de verdades espirituais. Quando Deus diz aqueles que o amam, amar tem a ver com ação, amar tem a ver com comportamento. Amar só se materializa com atitudes, ok? Então ele diz, aqueles que têm atitudes de acordo com o que eu digo, com o que eu sou, com o que eu decreto, declaro, comunico, expresso, me amam. E aqueles que me amam nunca imaginou algo semelhante. O que, Sirlei? A Bíblia diz que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Sabe por quê? Porque é uma história escrita lá em Salmo 139:16. Lembra? Eu falo muito, eu vou ler hoje o que diz lá, porque eu vivo dizendo isso para vocês, mas eu nunca li, né? Tá? Então eu te encorajo a ler, viu, gente? E aí olha só, o que a Bíblia diz? Eu vou ler na minha versão, depois você lê na sua, tá? Isso é quando Davi descobriu sua identidade em Deus, quem ele era em Deus. Isso é revelação de Deus para ele. E aí é para nós, tá bom? É para nós. Então olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Assim, tu, Deus, me moldastes por dentro e por fora. Bom dia, Flávia. Por dentro e por fora, tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Em corpo e alma, sou maravilhosamente formada. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e me conheces por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como eu fui feita. Guarda essa palavra. Sabe exatamente como fui feita, aos poucos. Processo. Até Deus seguiu o processo. E aí diz assim:
Sabe exatamente como fui feita, aos poucos, e como fui esculpida, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me conheces, me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. E os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Bom dia, Letéia, bom dia, Maísa, bom dia, Maria. Entendeu? Você foi formada, eu fui formada de forma única, é fato, gente. Nós temos prova científica para isso, né? Não preciso nem continuar falando isso para você, tá? Então guarda isso. Essa unicidade tem a ver com unicidade de propósito, e nós vamos falar agora sobre propósito. Tem a ver com tuas habilidades, os seus talentos. Tem a ver com toda a herança que você tem. Entendeu? Salmo 139. Tá? Salmo 139, eu já tirei de lá, a partir do 13, se eu não me engano, tá? Mas ele fecha ali, né, os dias no 16. Ok? Não deixe a sua mente, os seus sabotadores dizer algo diferente do que perfeita, única, desenhada, ok? E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando Deus escreveu você, a ideia dele, a vontade dele é que tudo, a sua história seja boa, perfeita e agradável, porque ele tem um propósito nisso. Bom dia, Paty, tudo bem? Tá? E aí eu quero que você vá para Isaías 58, vou abrir aqui, no versículo 6 e 9, do 6 ao 9, tá? Quem não tem Bíblia não tem problema, eu vou ler para vocês aqui na versão da mensagem que eu gosto. Isso aqui tem a ver com o teu propósito, com o meu propósito. Lindo, né, Bia? É maravilhoso, Bia, é maravilhoso. Agora você vai pirar, Bia. Olha só. Isaías 58, versículos do 6 ao 9. Na verdade, eu vou ler para vocês do 6 ao 12, tá? Fantástico, eu acho. Quando você entender, esse é o tipo de jejum, né? Aqui a Bíblia fala sobre jejum. E é o jejum realmente, aqui ele está fazendo comparação entre o jejum que os judeus né, levantam, tá? E aí nós podemos trazer para a nossa religiosidade hoje, tá? É o tipo de religião, e depois eu vou ler Tiago, que ele vai falar realmente da religião. E aí, olha o que a Bíblia nos diz, o que o profeta Isaías traz por revelação. Este é o tipo de jejum que eu quero ver, Deus dizendo. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Cancelem dívidas. O que eu espero que vocês façam é: repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Faça isso e as luzes se acenderão. E a sua vida será mudada na hora. Isso é um imperativo, gente. Isso são afirmações. Sua justiça irá pavimentar o caminho. O Eterno de glória, Deus, vai garantir a sua passagem. Até quando vocês orarem, Deus responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, eu, Deus, direi: aqui estou. Isso é para você, mulher, minha amiga. É para você, é para mim. Por que timidez? 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz que o Senhor não nos deu espírito de timidez, de medo, sabe? De tensão, de insegurança, mas de poder, de amor e de bom senso, ok? E aí continua, olha que coisa espetacular.
Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros, a vida dos outros, amém. Se vocês forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria, depressiva, doente, será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Darei músculos firmes e ossos fortes. Isso aqui é físico. Vocês serão como um jardim bem regado, com fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado, isso é cura emocional, o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Tá entendendo isso? Bota no seu diário o que você está recebendo agora, hein? Vocês serão conhecidas como aqueles que reparam qualquer coisa, reparadora de brechas. Restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, torna a comunidade habitável outra vez. Amém? E aí lá em Tiago 1:27, anota aí para vocês poderem pensar depois. Bia, sabe por quê? Porque a Bia está dizendo assim, o exercício mais difícil é não julgar o nosso próximo. Mas você falou a palavra-chave, exercício. Eu só mudo uma cultura com uma contracultura. Uma força só pode ser vencida, isso é um princípio da física, com uma força maior e contrária. Não cabe a nós julgar. A Bíblia diz que o julgamento pertence a Deus. Não cabe a nós reter raiva, porque nós não fomos projetados, nós não temos depósito. Não temos depósito físico, emocional e espiritual onde guardar raiva, mágoa, ressentimento, frustração. Por isso que a Bíblia, inclusive, nos orienta a viver lutos, a viver perdas. A Bíblia nos dá a liberdade de sentir raiva. O que ela não dá é para a gente criar realidades e agir baseado, firmado, né? Instigado pela raiva. Percebe? A Bíblia não diz que você não vai ter problema, lógico que vai. Até porque as escolhas que nós fazemos não são as mais sábias, né? Nós erramos. E olha, nesse processo você vai errar muito. Problema não é errar. Problema é corrigir. Levantar, bater a poeira e marchar. Por isso que eu dou tantas ferramentas da neurociência, eu trago conceitos de física quântica, eu trago ferramentas da programação neurolinguística, porque o maior desafio é você mesma. É você mesmo, viu, gente? Nosso maior desafio somos nós. Quando você entende isso, e eu vou usar uma palavra que eu acho que você vai entender. E você se submete, que literalmente quer dizer, você obedece aquilo que Deus está te dando como comando, as coisas mudam. Nós somos transformados de dentro para fora, porque esse é o primeiro movimento. Só que sem ação externa, sem um comportamento, sem uma atitude, sem criar realidades mentais, sabe? Realidades espirituais, porque eu trago para mim os decretos de Deus. Eu tenho que trazer para mim, esse movimento é meu, é seu, dentro de você. Seu padrão ético, seu padrão moral tem que ser ressignificado, tem que ser substituído, você precisa criar realidades. Olha, eu tenho percebido que nós vivemos num mundo tão pequeno, nós vivemos rodeados de tantos limites, de tanto jugo, de tanto pessoas dizendo para nós que somos aquilo que nós não somos, e nós não nos apropriamos daquilo que Deus diz que nós somos. Ele que nos projetou, Ele que construiu. E cada vez que eu estudo mais eu descubro o quanto isso é verdade. Mas nós temos que literalmente, gente, com todo o amor do meu coração, nós temos que tomar vergonha na cara. Parar de ter preguiça, parar de procrastinar, levantar uma batalha contra nós mesmos e não aceitar nada que não seja mudança. Dizer não para quem subjuga a nossa vida.
E muitas vezes esse não, ele é também um processo, entendeu? Se dá o direito de viver uma outra história. E eu vou dizer para você, para isso também tem regras. Para isso também tem regras. Entende? Eu escrevi uma história, eu vivi coisas, eu fiz escolhas e hoje eu preciso lidar com elas. Então, entenda que é um processo. Mas não abra mão da libertação, não abra mão da liberdade. Chega de ser subjugada, de ser subjugado. Chega de dizerem para você o que você acha, dizer o que eles acham que você é e que não confere com o que Deus diz que você é. Segue teu coração. Mas segue teu coração firmado numa identidade real e verdadeira. Entende? Lembra que você tem um propósito sistêmico, que tem aí pessoas que vieram de você, pessoas que renunciaram a tudo para viver com você, sabe? Valorizar teu casamento, se você ainda está casada, se não tá bom, tem jeito. Ontem a gente conversando, e uma amiga que veio aqui, a gente pensando, a gente falando dos maridos, eu falei, gente, não foi fácil. E não deve ser fácil ser meu marido. Não deve ser fácil. E num casamento, você renuncia muita coisa pelo outro e o outro por você. Entende? Alguém que está num casamento, ele assumiu um compromisso de fidelidade, não tem liberdade de sair por aí fazendo sexo com outras pessoas. E muitas vezes nós nos damos na liberdade de não dar ao nosso marido, né, o carinho, o sexo que ele precisa, porque eu tô chateada, porque eu tô magoada, porque eu tô ferida, porque isso, porque aquilo. Entende? Talvez a minha vida siga um outro rumo e aí eu fico me vitimizando porque eu não tenho o que eu quero. Eu não tenho o casamento que eu quero, eu não tenho o trabalho que eu quero, eu não tenho o filho que eu quero. E aí você está entendendo aqui, você tem um propósito. Caminha no seu propósito. Sirlei, por onde eu começo? Pelo primeiro passo, pelo bendito primeiro passo, que é escrever seu propósito. E o segundo passo, Sirlei, é escrever teu dia hoje com comportamentos de alavanca. Aquelas coisas que não é só limpar a casa, fazer comida, ir para o trabalho, reclamar, né? Ter o desafio dos filhos. Faça algo que vai te levar um pouquinho adiante. Você tem 30, 40 anos ainda. Rapaz, é muita coisa. Precisa do primeiro passo. Errou? Rápido. Pensa grande, gente. Bota lá o que você quer. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Fecha teu olho, imagina o que você quer. Imagina. É grande, maravilha. Quanto maior, melhor. Mas precisa começar lá no tiquitinho do primeiro passo. Principalmente muitos de nós que estamos recomeçando a vida. Eu estou recomeçando. Eu estou recomeçando. Eu literalmente, 2020 é para mim o ano do recomeço. É o ano de eu olhar para o meu propósito que eu achava que tinha até então. Estou olhando ainda, estou nesse movimento aqui justamente para alinhar o meu propósito. Porque eu decidi que eu vou deixar minha assinatura na terra. Eu vou impactar pessoas. E eu não vou impactar poucas, eu vou impactar muitas. Porque eu sei que você aí precisa ouvir o que eu estou te dizendo hoje. Entende? E aqui na minha salinha está escrito assim, eu tenho um texto dizendo assim, ó, tudo que fizer, para mim, tá? Sou eu mesma, tá? Literalmente sou eu. Tudo que fizer, tudo que você puder fazer, ó, tudo que fizer, vai impactar alguém, Sirlei? Tá ali, ó, Sirlei, tudo que fizer, vai impactar alguém? Então faça. Entendeu? Meu movimento é isso. Vou impactar você? Faço. Vou impactar as pessoas no meu trabalho? Faço. É fácil? Não é fácil por minha culpa, por minha causa, pelos meus limitadores, pelos meus sabotadores, mas é totalmente possível. Então a ideia é que você caminhe nisso, ok? Aí olha só, lemos Isaías, né? Guarda para tua vida isso. Então agora, olha o que Tiago fala. Isaías está no Velho Testamento, gente. Foi escrito 800 anos, pelo menos, antes de Jesus. E Tiago está aqui no Novo Testamento, tá? Já é uma construção histórica, social, espiritual totalmente diferente. E aí Tiago fala assim, 1:27, tá? Guarda aí para você depois conferir. A religião que agrada a Deus, tá? A religião que agrada nosso Deus e Pai é esta: cuidem dos necessitados e desamparados,
que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. E aí você tem dois movimentos de corrupção no mundo. Ou você é o ativo ou você é o passivo. Entende? E aí eu quero que você entenda que nós não estamos falando só de um sistema político, tá? Não é esse o movimento. Isso aí já existe, a gente já sabe, né? E eu creio em Deus que há de ir no processo melhorando. Mas o que eu entendo aqui é que foca no teu propósito e não negocia. Não negocia. Corrupção tem a ver com corromper o processo. Você corrompe o processo. Você cria ali um obstáculo no processo e esse obstáculo não é para o bem, não é para o movimento saudável, entendeu? Você vai obstruindo, você vai corrompendo esse processo, você vai desviando, entendeu? O que você precisa manter no fluxo, no percurso. Cuidado com esse movimento, tá bom? Então olha só, você entendeu que você tem um propósito, esse propósito tem a ver com tornar este mundo melhor. Esse propósito tem a ver com o seu movimento em relação ao outro. Esse princípio, né, a chave da que a gente fala da preciosidade do outro. E quando você entra nesse movimento, há uma energia poderosíssima chamada reciprocidade. E aí ele fala, né, dá comida ao faminto, mas qual é a maior fome no mundo hoje? Ou quais são as fomes no mundo hoje? Fome por comida, sim. Fome por relacionamento, fome de amor, fome de respeito. Entende? É um movimento que você tem que criar e você já tem aí dentro do teu coração. Tem algo queimando, tem um público que você, quando pensa naquele grupo de pessoas, seja família, seja idoso, seja criança, seja, sei lá, talvez você seja uma pessoa extremamente atraída pela política. Ali tem um grupo de pessoas, né? O mundo tem, que através daquela arte, daquela ação, daquele comprometimento, você vai impactar pessoas. Talvez você seja uma pessoa altamente impactada pelos idosos. E há um movimento de honra. Honra dos filhos, honra da comunidade, honra da humanidade com os idosos, com os anciãos. Eu não sei qual é o teu movimento, não faço ideia. Agora, talvez nesses 40 anos você tenha que cuidar ali do seu sistema familiar, da tua família. O outro é a tua família. O outro são os teus filhos, teu marido, teu pai, teus sobrinhos, né, os teus irmãos. O que você não pode. Você não tem liberdade de fazer um movimento negativo, um movimento de retrocesso. Às vezes a ignorância, gente, ela traz um certo conforto. Porque quando eu não sei, então eu não posso ser culpada. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, só que você não é mais ignorante. Você entrou hoje aqui nessa live, você pode ter ficado aí 29 dias longe, mas se hoje você entrou nessa live, você não é mais ignorante. E eu vou dizer um movimento muito legal que acontece. Quando você se posiciona, quando você é fantástico, quando você determina princípios, valores, caminho, processo, as pessoas te respeitam mais. As pessoas te escutam mais. Você adquire uma autoridade que não é tua, mas vem pela palavra, pelos princípios. E você precisa ter autoridade para fazer o que você tem que fazer. Tá bom? Autoridade, coragem, posicionamento, e Deus honra posicionamento. Preço a pagar? Com certeza. Mas nós vamos pagar preço de qualquer maneira, não é? Melhor pagar com Deus sendo o nosso, né? O nosso guardião aí, tá bom? E olha, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para se acampar ao nosso redor. Anjos ministradores para te ensinar, para te instruir, para te encorajar. Anjos de guerra para batalhar batalhas que você não vê. Existe um universo, né, espiritual do qual nós estamos aí inseridos, nós fazemos parte disso, tá? Então, o que eu estou tentando te dizer? Você não está sozinha, você não está sozinho, você não está, é isso que nós precisamos entender. Você não está sozinha. Além de todo um aparato que você não vê, ok? Não vê. Você tem aí, você tem aí um grupo de mulheres muito legal,
Você tem amigos, e aí você vai buscar seus amigos, liste seus amigos, ok, gente? Se conecta com pessoas que podem te levar a um nível maior de crescimento, de envolvimento. Conecte com profissionais, com especialistas, se você precisa de um atendimento agora, para romper nesse primeiro momento, né? Rompa, avance nisso, entendeu? Então, a ideia é que você rompa nisso. A orientação que eu vou te dar agora é em relação daqui para frente, né? Eu não sei quando nós podemos voltar num grupo desse, né? A gente pode, claro, eu tenho liberdade para isso, né? Você pode, mas a gente não sabe quando a gente volta porque eu tenho alguns compromissos. Eu tenho algumas coisas que eu tenho compromisso de honra, tá? Então eu preciso trabalhar, preciso dar conta aí de conteúdos que eu tenho que gravar, tem coisas, eu tenho as meninas no online rodando um curso online, eu preciso trabalhar nele. Então eu vou dar conta do que eu tenho obrigação de fazer, tá joia? Né? Eu tenho atendimento, eu atendo pessoas, né? Tenho um grupo de pessoas que eu atendo, eu tô com 2 vagas, se alguém tiver interesse em mentoria ou processo de coach, tem 2 vagas ainda, mas mais que isso eu não posso pegar, não posso mesmo, tá? Você tem 30 lives no YouTube, não precisa ir nem no Insta, entra no YouTube, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, e tem 30 lives lá. As lives têm 2 movimentos muito interessantes, tá? Um movimento, eu creio que ele é espiritual, ele tem algo para você que eu não planejei. Eu não decidi, eu não fiz um planejamento de 30 dias e em cada um desses 30 dias eu ia tratar de tal assunto espiritual. Não. Eu vinha aqui, né, pro meu escritório, pra minha sala de trabalho, e eu orava, e eu pensava, e eu meditava, tá? E assim, teve dias que vieram livros para eu poder estar lendo. Nossa, tinha livro aqui que eu tava guardado lá na minha estante um tempão, e aí essas coisas foram me trazidas à memória, tá? Eu não acredito em coincidência, então eu acredito que elas foram aí, de certa forma, inspiradas, né? Eu recebi inspiração para elas e foi o que eu trouxe para vocês, tá joia? Você precisa, eu te oriento a fazer proveito de técnicas. Não abra mão, gente, para nunca mais na sua vida, não abra mão de cuidar do seu corpo, tá? Começando todo santo dia por hidratação, por respiração, várias vezes ao dia, tá joia? Nunca mais na sua vida retenha perdão. Não tem liberdade para isso. Você pode ser religiosa, religioso, ou não ser. Você pode não ter fé. Não me preocupo com isso. O que eu estou dizendo para você é que se você não resolver seus problemas com pessoas, você não rompe. Você não vê o que existe. E isso de verdade, gente, isso aí tem a ver com energia, com bloqueios que a hora que você resolve, abre a sua mente. Atrai pessoas. O problema da falta de perdão, da raiva, é que você atrai a pessoa com quem você está amarrado. Isso é nó, viu? É nó. Isso é nó, né? Tem uns que dizem, né? Sai fora porque isso é laço. É laço, tá? Não caia nessa besteira. Não caia nessa besteira. Por mínimo que seja. Faça a terapia do perdão. Cada processo que você for resolvendo, mais profundo você vai indo. E mais profundo você vai liberando coisas. Até acontecimentos aleatórios. A Araci me falou semana passada, aconteceu um fato aleatório, que trouxe à memória dela uma mágoa que ela tinha sobre uma pessoa e ela rompeu aquilo no perdão. Se não fosse um fato aleatório, ela não teria vindo à memória dela. Coincidência? Claro que não. Claro que não. Oportunidade que Deus está dando. Privilégio. Ele diz o quê? Que Ele não nos abandonará, Ele estará conosco. Isso não é uma figura de linguagem. Ele estará com todos os seus aparatos a nosso favor. Entenda isso, coloca isso no teu coração, escreva isso no seu diário de bordo, escreve num papel sulfite, cole na parede, entendeu? Faça algo que vai chamar a sua atenção, a atenção do seu cérebro. Não caminhe mais sem resolver seus problemas. Cirlei, eu preciso resolver um problema de perdão, eu não consigo falar com a pessoa, não tenho coragem de falar com a pessoa. Vai para a técnica do perdão, resolve como nós te ensinamos, ok? E no momento oportuno haverá, tá? Deus, o universo, creia como você quiser, vai criar uma realidade para você resolver pessoalmente. A pessoa já morreu, ok? Faça o mesmo processo, ok?
e libera essa pessoa. Libera ela da tua vida, não importa quem seja. Libera da tua vida, você vai morrer doente, enfermo, com câncer. E os 30, 40 anos que você poderia ter de produtividade, impactar as pessoas, você vai morrer, criatura, morrer de cemitério, entendeu? Não caia nessa cilada, isso é laço para a tua vida. Exercício de gratidão, terapia da gratidão, leva a sério, gente. Terapia da gratidão cura. Perdão cura, já falei pra vocês, né? A frase não é minha, mas eu ouvi uma frase uma vez, diz que o perdão é a cola do mundo. E sabe quando você perdoa alguém, não é só o problema que essa pessoa quer resolvido, você é liberto para viver relacionamentos. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos, vivendo a perda de um filho, quando ainda tem 4 filhos para serem amados, cuidados, e para suprir aquela ferida, aquela dor, a pessoa continua lá e tomando um monte de remédio psiquiátrico. Esse movimento é de cada um. Mas o que eu posso fazer aqui hoje é te trazer a memória, o que te dá esperança. Esse problema já foi resolvido. Abre essa cabeça, deixa de ser cabeça dura, ok? Tá joia? Bom, Sirlei, tem conteúdos que eu não apropriei, eu tenho travas para as lives. Se você assistir uma live por dia, você ainda tem mais 30 dias para você crescer, tá? O propósito, eu particularmente achei que eu compliquei ele, eu queria ter feito ele mais simples, mas eu acabei complicando, eu acho, tá? Talvez você não. Tem dúvida, gente? Fala no grupo, eu vou deixar o grupo aberto ainda por uns tempos, tá? Umas 2 semanas. Fala no grupo. Eu vou mandar eu só quero isso de vocês, tá? Eu só quero um presente. Eu vou mandar algumas perguntas para direcionar meu trabalho, tá? Eu vou te mandar em relação ao conteúdo, em relação ao que você sentiu falta, ao que você teve mais dificuldade. Eu vou mandar no grupo até amanhã, no máximo quarta. Vou ver se eu faço um doc, que aí você clica lá e já vai respondendo, tá? Que eu quero muito que você me faça esse carinho, tá? Tenha esse carinho comigo de responder. Porque você me respondendo, você me dá mais referencial, tá bom? O que eu tô tentando entender? Se estar com vocês juntas por um período, né, no caso de 30 dias, se isso é mais frutífero do que eu te dar um curso, por exemplo, né, não sei, ou eu dar uma mentoria, eu consigo mentorear um grupo maior de pessoas. Então eu quero essa informação, eu quero saber se isso é útil para você, se funciona para você, ok? Para a gente poder ser mais assertivo na vida. Quanto mais pessoas eu atingir, mais eu impacto, né? Mais eu cumpro o meu propósito. Essa é a ideia para você, tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu tinha que dizer para vocês. Bem-vindo, Rosângela, Lívia, Ney, Rena, bem-vindo, querido. Então, olha só. Nós tivemos 30 dias juntas. Do fundo do meu coração, minha maior motivação é que você tenha rompido em algumas coisas. Se você não rompeu e tem consciência, eu já me dou por satisfeito. E aí eu digo pra você, volta lá no YouTube e assista as lives. Assista quem você quiser, vai buscar informação onde você quiser. Eu não sou a dona da verdade, não é essa a ideia. A ideia é usar as minhas habilidades, os meus talentos para alcançar pessoas, alcançar vidas, impactar pessoas, tá bom? Então não abra mão de fechar esse ciclo de planejamento da tua vida, não abra mão de melhorar na rotina. Eu estou ainda caminhando na rotina e todo mundo que monta a rotina de uma forma técnica está caminhando na rotina. É uma questão de cultura. Nós precisamos trocar uma cultura de procrastinação, de aparente preguiça, de manter deixando a vida nos levar e passar a ter governo de nós mesmas e da nossa realidade, ok? Então que você possa vencer, romper, que você possa, assim, sabe, gente, explodir naquilo que Deus tem pra você, que você seja muito, muito feliz. E a felicidade não tá ligada a não ter momentos difíceis, fazem parte da nossa vida, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós estamos no grupo ainda e foi um prazer estar com vocês. Na quinta-feira nós estaremos juntas, tá? Fala no grupo pra mim se é melhor 21 horas ou se é melhor 7 horas da manhã, tá bom? Um beijo no coração, gratidão eterna por vocês estarem comigo. Uma gratidão, assim, sem precedente, tá? Agregou muito, acrescentou muito pra mim. E eu espero que você possa aí ter despertado, tá?
A Bíblia diz, olha, desperta o que dorme. Então que você estava dormindo ou presos, né, presa em coisas muito materiais, muito pequenas, que você possa romper, tá bom? Beijo, gente. E a gente se vê no grupo ainda, tá? Um abraço enorme, enorme. Obrigada, meninas. Também amo vocês.